Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Luciana Aragão, eu sou estudante de nutrição do último período e também advogada graduada pela FRJ. Então eu criei aqui, ano passado, uma playlist de vídeos sobre o Código de Ética e Conduta do Nutricionista, que eu tenho o prazer sempre de trazer temas que vocês escolheram aí. Eu sugiro, né, e a gente escolhe aquele que vocês querem ouvir primeiro. Então hoje a pergunta é: nutricionista pode ser nutricoach? Será? Então, antes de tudo, a gente precisa conversar sobre o que é o coaching, que é esse processo de você levar alguém do ponto A até o ponto B. Então, esse processo se chama coaching. Quem faz esse movimento, quem participa, quem vai ser levado é o coachee, e ele será acompanhado pelo coach, que é esse profissional de diferentes áreas, né, que vai poder conduzir a pessoa nesse processo. Então, esse processo começou no mundo dos esportes, o coaching veio dos esportes, mas adentrou diferentes áreas, seja finanças, até mesmo o mundo da saúde. Então, isso foi ganhando um espaço muito grande, principalmente fora do país. E aí a gente precisa lembrar uma diferença que tem em países, por exemplo, como os Estados Unidos, em que na área da saúde, porque eu já começo a deixar isso aí um pouquinho dentro da nossa área, a área da saúde, é a existência do nutricionista e do dietitian. Então, são dois profissionais que vão ter funções diferentes, porque o nutricionista, ele não é nutricionista. Quem é o nutricionista é o dietitian, que é quem de fato faz a faculdade de nutrição e que exerce essa capacidade de poder se nomear nutricionista. Agora, acontece que lá fora, muitos países permitem que profissionais que tenham essa formação do coaching em saúde atuem como nutricionista. Então, daí começaram a achar que no Brasil poderia ser possível isso também. Só que aqui, a gente já conversou em outros vídeos, a gente tem uma legislação diferente. Só quem pode fazer esse papel de educação nutricional, de prescrição de dieta, é o nutricionista. E para ser nutricionista, a pessoa tem que ter formação em nutrição e ter o registro ativo no CRN. Então, por aqui, a formação é bem diferente, né? Normalmente ela acontece aí de 4 a 5 anos, leva bastante tempo e você precisa ter esse registro ativo. Com toda essa febre do coaching, ele adentrando a nutrição, começaram algumas pessoas a se intitularem nutricoaches. Então, o que passou a acontecer? Alguns profissionais ou fazendo formações de coaching generalizadas, que inclusive eu aproveito, acho que poucas pessoas sabem, eu tenho a formação em coaching, que foi no momento em que eu estava na nutrição, entendendo que aquilo que eu estudava na faculdade não era suficiente para que de fato eu tocasse o paciente e realmente compreendesse ele. E era um momento em que se falava muito de coaching e eu fui fazer o curso de coaching, eu tenho a formação pelo Instituto Brasileiro de Coaching e não me arrependo, porque eu acredito que lá eu aprendi ferramentas muito boas para atuação no consultório e que são muito válidas e que a gente vai conversar que são possíveis sim de serem utilizadas, mas que existe um contexto. Mas vamos lá. Então, nessa formação, o que eu percebi é que é difícil você ser coach em saúde e não ser antiético e não invadir a atividade privativa do nutricionista. Isso aqui no Brasil é impossível. Então, como a gente já conversou, apesar disso, tem ferramentas muito importantes. Por exemplo, a Roda da Vida, tão famosa, é uma coisa que ganhou espaço no Brasil, digamos assim, foi popularizado como instrumento de consultório depois que o coaching veio, né? Também a balança decisória, você traçar metas específicas com o paciente, que metas do método SMART, né? Metas mensuráveis, específicas, atingíveis. Então, são muitas metodologias que, de certa forma, vêm do coaching, né? E que podem ser utilizadas dentro do consultório de nutrição. Agora, o detalhe é o seguinte: o coaching, ele pode ser uma especialização
como qualquer outra. Ele não é uma especialidade do nutricionista, ele não é uma nova profissão. Inclusive, ser coach não é uma coisa que está registrada. E aí a gente chega à conclusão de que não pode usar NutriCoach, porque a pessoa é nutricionista e coach não é profissão, coach não tem registro. E aí, se auto-intitular NutriCoach acaba virando uma aberração, o que não impede que você se identifique, que você diga que você tem a especialização em coaching em saúde, que inclusive pode ser muito benéfico quando feito por um profissional que tenha toda essa bagagem do estudo na nutrição e que saiba utilizar isso num contexto e até mesmo com outras ferramentas. E aí é um livro que eu já falei provavelmente aqui para vocês, o livro de Nutrição Comportamental do Instituto Nutrição Comportamental. Ele tem um capítulo destinado ao uso de ferramentas de coaching no atendimento nutricional e que conversa demais com comportamento alimentar, que conversa demais com até mesmo com outras abordagens, principalmente quando a gente fala, entende como instrumento para você conhecer o todo e traçar metas específicas com o paciente, né? Avaliar o momento que ele se encontra, avaliar forças e fraquezas, então avaliar o estágio em que o paciente se encontra. Então são muitas possibilidades em que podem ser utilizadas as ferramentas de coaching, desde que sejam utilizadas por profissionais de saúde, por profissionais da nutrição, no caso, né, que a gente está conversando aqui da nutrição, e que sejam utilizadas com ética, porque a ética tem que estar presente sempre. E aí, um último lembrete que eu preciso deixar, além de tudo que a gente já conversou, é que é proibido pelo Código de Ética que o profissional se posicione com duas profissões diferentes. A gente precisa saber separar. Então, eu vou até dar um exemplo meu aqui. Eu, por enquanto, sou advogada e estudante de nutrição. Ser estudante é uma ocupação. Então, no momento, eu posso dizer aqui, eu sou estudante e sou advogada. Mas no dia que eu for nutricionista, ou eu tenho que assumir, ou eu sou nutricionista ou sou advogada. E aí, inclusive, essa é uma vedação da nutrição, né, que você não pode oferecer duas profissões assim ao mesmo tempo, e também é uma vedação no Código de Ética da Advocacia, então sou proibida dos dois lados, né? E aí também cabe até um lembrete de quando, por exemplo, é muito comum que nós tenhamos nutricionistas e professores de educação física. E aí é importante que seja diferenciado a todo momento qual serviço você está prestando. Se você está prestando a educação nutricional, a prescrição de dieta, ou então se você está prescrevendo exercício, atuando ali como profissional da educação física, que é bem comum isso também acontecer. Então era isso, espero que vocês gostem do vídeo, vamos aos poucos tirando a poeira do canal, mas estamos de volta.